Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, começou nesse final de semana a Bezinha, que agora corresponde à quinta divisão do Campeonato Paulista. É, a Bezinha sub-23, como vocês sabem, né? Neste ano, apenas 17 clubes estão participando, são 3 grupos, né? 2 com 6 times e 1 com 5. Então, sempre nesse grupo de 5 vai folgar. Nessa primeira rodada, folgou o Flamengo de Guarulhos, por exemplo. Aí você vai jogar em turno e retorno dentro dos respectivos grupos. E os 4 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos se classificam para a segunda fase num total de 12. Na segunda fase, esses 12 serão divididos em 3 grupos com 4 times. De novo, ida e volta. Você vai classificar os 2 melhores de cada um dos 3 grupos e mais 2 melhores terceiros colocados, num total de 8. Aí começam os mata-matas na terceira fase. Primeiro contra o oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto. E aí nós vamos nos mata-matas até a final. Os 2 finalistas sobem para a Série A4. É isso. Campeonato que começou nesse final de semana e já termina dia 15 de setembro. Não é um campeonato longo. No grupo 1 temos Inter de Bebedouro, Araçatuba, Fernandópolis, Olímpia, Tupã e Tanabi. No grupo 2, Flamengo de Guarulhos, Barcelona Capela, que é aqui da capital, está jogando na Javari, o Colorado de Caieiras, São Carlos e o Paulista de Jundiaí. Grupo 3, Mantiqueira de Guaratinguetá, Ecos de Suzano, Atlético de Mogi das Cruzes, União de Mogi das Cruzes, Mauá e Mauaense, os 2 times da cidade de Mauá, certo? Esse é o regulamento e vamos começar com a primeira rodada que teve muitos gols. Aliás, o que me chamou a atenção foi o seguinte: nenhum 0 a 0, nenhum 0 a 0. Número de gols legal, competitivo. Flamengo que folgou nessa rodada porque o seu grupo tem 5, vai sempre folgar um. Então vamos começar pelo grupo 1. O grupo 1, e eu quero destacar o seguinte: Tupã 2, Araçatuba 2, certo? O Tupã, o técnico é o Diego Souza, que comandou o Nacional na Série A4, e ele levou 6, 7 jogadores junto com ele. Então o Tupã vai ter uma base de time já bem acertadinho e tal. É, ele é o que comanda. E o Araçatuba está voltando, o técnico é o Guildo Beltrão, montou um time também competitivo, e o 2 a 2 acabou deixando os torcedores empolgados, porque como classificam 4 de um grupo de 6, os 2 mostraram no 2 a 2 que merecem ficar de olho, porque eles lutam sim por classificação para a próxima fase. É só a primeira rodada, mas quando você vai vendo os elencos, você vai ficando animado com a situação. Bom, o Araçatuba fez 1 a 0 com o Gustavo França, aos 23 do primeiro tempo. Logo em seguida, o Kaique empatou para o Tupã, aos 24. Né? Aí os gols foram tudo no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Leonardo fez 2 a 1, o Araçatuba ficou 2 vezes na frente do placar e remando, o Tupã foi lá e o Marcos empatou 2 a 2 aos 43. Segundo tempo, lá e cá, muita marcação, mas o jogo terminou 2 a 2 pelo grupo 1. Pelo grupo 1, 2 a 2, resultado que acho que foi legal, foi movimentado e deixou os torcedores animados. Ainda pelo grupo 1, nós tivemos em Bebedouro, meu amigo Robert Valdavino, que comandou o comercial ano passado, comandou o Paulista, um cara conhecido aqui no interior de São Paulo, está comandando a Inter de Bebedouro. E olha que lá em Bebedouro, a Inter de virada ganhou do Olímpia por 2 a 1. O Guilherme Nunes foi o artilheiro do jogo. Mas como, Demar? Ele fez 2 gols, mais um de cada lado. O Guilherme Nunes marcou o gol contra aos 21 do primeiro tempo, que deu 1 a 0 para o Olímpia, né? Mas ainda no primeiro tempo, o Silvano, cobrando o pênalti, empatou. E o Guilherme Nunes falou: peraí, eu vou me redimir. Foi lá e se redimiu aos 41 e fez o gol da vitória da Inter de Bebedouro. Então, Inter de Bebedouro 2, Olímpia 1. Inter de Bebedouro já pula na frente ali pela liderança, né, nesse grupo. E o Olímpia fica ali sem nenhum ponto. E ainda nesse grupo 1, eu falei para vocês que a Inter de Bebedouro é o Robert Valdavino, e aí o Olímpia, o João Santos é o técnico. Então, só para passar para vocês os treinadores. Ainda para esse grupo 1, Fernandópolis e Tanabi, eu quero falar, antes de falar, foi 4 a 0 o Tanabi ganhou lá em Fernandópolis, 4 a 0 humilhante, já tem artilheiro do campeonato, o Carlos Bagé fez 2 gols, o Diogo e o Lucas Santana, mas o Carlos Bagé com 2 gols já é um dos artilheiros do campeonato. O outro depois eu vou falar é o Giovanni do Mauense, que fez 2 gols também. Mas enfim, nessa goleada do Tanabi, eu fui pesquisar.
Alguns times estão sem treinador. E por que eles estão sem treinador? Porque tem muitos treinadores do interior, claro, cara, que não tem situação financeira para fazer esses cursos e mais cursos caros que a CBF poderia custear para os clubes mais de quinta divisão, que nem é o caso dos times aqui da Bezinha. Né? Treinadores que querem vencer na vida e não tem dinheiro para fazer esses cursos. Mas enfim, quem está assinando como auxiliar no Fernandópolis, eu até anotei aqui, é o Gleison Rodrigo. Como auxiliar, não tem treinador. Você pode pegar lá a ficha técnica. A mesma coisa no Tanabi, que meteu 4-0. É o auxiliar Davi Ribeiro. Então foi um jogo de sem dois times sem treinadores e os dois auxiliares comandando, como diz a lei, né? Se os caras não têm os cursos, vai fazer o quê? Mas o Tanabi meteu 4-0 no Florianópolis. E aí, nesse grupo 1, nós ficamos com dois times com 3 pontos. O Tanabi fez 4 gols, está com saldo 4, evidentemente. E a Inter de Bebedouro fez 2-1, tem saldo 1, mas os dois têm 3 pontos. Araçatuba e Tupã, que empataram, 1 ponto, então esses 4 hoje estariam classificados. Tanabi, Inter de Bebedouro, Araçatuba e Tupã. Olímpia e Fernandópolis com 0, começam mal a competição, mas tem muita coisa para rolar ainda, né? Serão 10 jogos, foi só o primeiro. Então, por enquanto, só para vocês ficarem sempre presentes, Tanabi, Inter de Bebedouro, Araçatuba e Tupã estão na zona de classificação. Vamos para o grupo 2? O grupo 2, a gente teve em o Paulista, junto com o São Carlos, dois times do interior de São Paulo, né? O Paulista já foi campeão da Copa do Brasil, amigo. É, rapaz. E estreou lá em São Carlos. O Fabinho fez 1-0 ao segundo tempo, uns 13 minutos do segundo tempo para o São Carlos. Mas o Paulista, logo depois com o João Antônio, chegou ao empate. O Paulista está sendo comandado pelo Fausto Dias, que tá falando, hein? Pode me cobrar. Pode me cobrar. Esse time briga por título. Vou cobrar, hein, Fausto? Vou cobrar. O São Carlos não tá falando nada, mas o João Batista também montou um time organizadinho e falou: você vai brigar por título? Fausto Dias, também vou. Então, 1-1. Esse foi o primeiro do grupo 2. Ainda pelo grupo 2, nós temos só 2 jogos no grupo 2, que é um grupo com 5, tá? O Flamengo tá folgando. Você teve empate São Carlos e Paulista. No outro jogo, na Javari, o Barcelona Capela, que é da Capela do Socorro aqui da Zona Sul de São Paulo, ele joga na Javari. Enfrentou o Colorado Caieiras e perdeu dentro de casa, né? No seu mando de campo. O único gol da partida do Colorado foi o Yuri cobrando o pênalti aos 14 do segundo tempo. Então, nesse grupo de 5, o Flamengo não jogou ainda. Aí você pula com o Colorado com 3 pontos, o único que venceu. Paulista e São Carlos, Flamengo e Barcelona. Nesse grupo de 5, só um vai sobrar, né? Só um vai sobrar, porque 4 vão se classificar. Então você também vai ter jogos a menos. Todos no grupo 1 e no grupo 3, você fará 10 jogos. 10 jogos de cada time. Nesse grupo, você fará 8 jogos, que são só 5 times, certo? Então, Colorado 3, Paulista 1, São Carlos 1. O Barça perdeu, tá com 0, e o Flamengo ainda não jogou, tem 0 também, mas sem jogar. Vamos para o grupo 3, onde tivemos muitos gols no grupo 3, hein? Por exemplo, no sábado, Atlético de Mogi e Mauá empataram 2-2. Kaique faz 1-0 para o Mauá às 3 do primeiro tempo, mas aos 14 o Thales empata. Aí o Luiz Felipe de cabeça, aos 37 do segundo tempo, faz 2-1 para o Mauá. E quando o Mauá acreditava, o Vitor Hugo vai lá e empata para o Atlético de Mogi. 2-2, jogo emocionante, jogo com muitos gols e que deixou para os torcedores dos dois times a esperança de fazer bom campeonato, né? Começa fazendo gols, começa jogando no ataque, começa empatando. O Mauá é um time empresa, né? Futebol clube, enfim, dá para a gente acreditar que possam fazer boas campanhas. Ainda pelo esse grupo 3 e no sábado, o Mauaense, da cidade do Mauá também, recebeu a União de Mogi das Cruzes e meteu 3-0 contundente. 3-0 assim para não deixar sombra de dúvidas. O Giovani fez 2 gols, um aos 44 do primeiro e um aos 7 do segundo, e é um dos artilheiros do campeonato. Giovani tem 2 e o Carlos Bagé do Tanabi tem 2, são os artilheiros do campeonato. E depois o Léo Crispim fez 3-0 e liquidou a fatura para o Mauaense, que deixou o torcedor animado, e o torcedor do União de Mogi ficou preocupado. E nesse grupo 3, nós tivemos em Guaratinguetá também no sábado, o Mantiqueira perdendo para o Ecos de Suzano por 2-0, gols de Matheus Pessoa e Fabrício Ribeiro, os dois no segundo tempo. Então, com esses resultados,
O grupo 3 tem Mauaense com 3 pontos. Mauaense com 3 pontos. Ecos com 3 pontos. Os dois têm 3 pontos, mas o Mauaense tem saldo de gols 3, o Ecos tem 2, beleza, tal. Os dois têm 3 pontos. Atlético de Mogi e Mauá que empataram 1 ponto. Então esses 4 hoje se classificariam. O Mantiqueira e o União de Mogi começaram perdendo, estariam fora. Só primeira rodada de 10 nesse grupo que tem 6 times, certo? Então é isso. Tanabi, Inter de Bebedouro, Araçatuba e Tupã, os 4 primeiros do grupo 1. Colorado, Paulista, São Carlos, e aí o Flamengo ainda não estreou, e o Barça com 0. Flamengo, Mauaense, Ecos, Atlético de Mogi e Mauá, os 4 primeiros do grupo 3. E eu vou fechar o nosso vídeo já falando no próximo final de semana. Rodada só no final de semana. A segunda rodada começa no sábado, 3 horas da tarde. Pelo grupo 1, Tanabi e Inter. Ainda pelo grupo 1, também 3 horas de sábado, Araçatuba e Fernandópolis. Aí no domingo, 10 horas, fechando o grupo 1, Olímpia e Tupã. Então, Tanabi, Inter, Araçatuba e Fernandópolis, pelo esse grupo 1, sábado, 3 horas da tarde. Olímpia e Tupã pelo grupo 1, domingo, 10 horas, esse é o grupo 1. No grupo 2, nós também temos sábado, 3 horas, o Flamengo fazendo sua estreia diante do Barcelona, né? Também sábado, 3 horas, o Colorado recebendo o São Carlos, lá em Caieiras. E aí, fecha esse grupo 2, porque só tem 5 times, né? Você está fechando o grupo 2, quem vai folgar no grupo 2 é o Paulista. Então, nessa segunda rodada, o Paulista não joga. E pelo grupo 3, sábado, 3 horas, você tem Mauá e Mantiqueira em Mauá. Às 3 horas do sábado também, União de Mogi das Cruzes e Atlético de Mogi, o clássico de Mogi das Cruzes. E no domingo você tem às 10 da manhã, o Ecos e Mauaense. E claro, eu vou acompanhar todos esses detalhes e venho com vocês semana que vem com a segunda rodada da Bezinha. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!